Vamos entender hoje sobre o TDAH em crianças. No caso, eu estou focando esse vídeo para crianças até 12 anos de idade. Essa neurodivergência em que atinge crianças hoje em grande escala está sendo muito comum encontrarmos pessoas, famílias que convivem com esse tipo de situação. Como é que é formado, como cria, como amenizar essa situação, como aproveitar da neuroplasticidade do nosso cérebro para que essa criança se adapte e tenha uma vida normal, sem grandes perdas durante o decorrer da vida adulta. Vamos entender um pouco mais sobre isso, sobre as ações, tratamentos e como funciona. Meu nome é Paulo, sou psicanalista, eu trabalho com a psicanálise, terapias integradas para tratamento do nosso emocional, mental, buscando maior qualidade de vida. E o tema de hoje é o TDAH para crianças. É uma continuidade do vídeo anterior. Quem não viu, veja o vídeo anterior, ajuda a entender mais o contexto geral sobre esse assunto. Hoje está sendo muito comum encontrarmos pessoas, famílias que têm essa neuroatipicidade dentro da família dela. Pessoas adultas, crianças, amigos, parentes, e isso amplia-se muito. Talvez seja uma consequência da vida moderna? Possível. Mas vamos entender um pouquinho mais hoje sobre essa questão que abrange as crianças. Como lidar? Se você é pai, mãe, tio e tem uma criança na sua família que está apresentando esses sintomas, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. O TDAH em crianças, geralmente ele começa a se manifestar com grande hiperatividade, impaciência, ansiedade extrema. A criança ela costuma a interromper conversas, não consegue esperar o depois. Você vai fazer um desenho para a criança, só que aconteceu um imprevisto, você não consegue fazer esse desenho para a criança entra em surto, não consegue esperar, ela sofre muito, porque você não consegue cumprir aquele prometido naquele momento que ela desejava. E isso pode ser, sim, uma característica inclusa no TDAH em crianças. A criança com TDAH até 12 anos de idade, ela costuma ter problemas em fazer amigos. Ela tem impaciência em brincar, devido à ansiedade dela, à necessidade de controle, à dificuldade de esperar a vez do outro. Essa criança acaba criando inimizades, as outras crianças acabam se afastando dessa criança. Tipo, tá construindo um castelinho de areia na praia com os amigos. E ela, na ânsia de querer fazer a parte dela do castelo, se apoia e destrói o castelo do colega. Aí o colega fica nervoso e se afasta. Essa criança tá fazendo um jogo. E esse jogo são 3 meninos, por exemplo. É a vez do um, do dois e ele é o terceiro. Chegou a vez do um, chegou a vez do outro, ele já quer fazer a vez dele. Tá na hora, eu quero fazer agora, eu quero jogar agora. Então são tudo pontos principais que demonstra essa grande expectativa, essa dificuldade de esperar que a criança manifesta. Esse é um dos pontos que mais afeta as crianças com TDAH na infância. É uma das mais comuns. Outro item, a criança começa a esquecer das coisas. Ela esquece com facilidade, mas não é maldade. Ela se distrai com um desenho, com um jogo ou com um brinquedo que ela está fazendo. Você fala algo para essa criança e você pensa que a criança ouviu, pensa que ela entendeu e ela não entendeu. Ela não nem percebeu a sua presença ali. Essa criança, a professora dá um bilhetinho. Chega em casa, entrega esse bilhete para a mamãe. Ela chega em casa, vai brincar, vai fazer as outras coisas e não entrega o bilhete para a mamãe. Você pede para a criança, filho, ou meu sobrinho, termina aí o seu lanche, o seu café e vai lá tomar banho. Ela fica lá tomando café, termina o café, vai brincar, faz outras coisas e esquece o que a pessoa falou. São várias características, é um contexto geral, tá? Mas a possibilidade de TDAH acontecer nessa fase e apresentar essas características é muito comum. As mais latentes são a hiperatividade, o esquecimento, a dificuldade de realizar tarefas até o final, o esquecimento contínuo. A criança, os adultos estão conversando, ela vai lá e invade a conversa e não consegue esperar para ela poder falar. Veio uma ideia, ela já vai impulsionar um falar no meio da conversa. Ela não consegue, uma dificuldade muito grande de esperar. O que acontece?
Normalmente, essas crianças são muito repreendidas, os pais começam a ficar estressados e acabam cobrando demais dessa criança um comportamento reto como aquilo que ele acha. Tipo, o seu primo fica quieto quando a gente fala, por que que você não fica quieto? O seu primo não esquece de entregar o bilhete que a professora deu. O seu primo, o seu amigo, o seu irmão não esquece de fazer a liçãozinha de casa para entregar amanhã. E você esquece. Aí vem castigo, aí vem cobranças e vem muito estresse em cima dessa criança. E essas cobranças, na ilusão dos pais, é para melhorar essas crianças, é para corrigir essas crianças, mas na realidade piora. Quanto mais aumenta o grau de estresse sobre essa criança, mais surtos essa criança vai ter, mais crises altas de ansiedade, dificuldade de esperar, crises de frustração essa criança vai ter. O comportamento dos pais em saber lidar com isso é mais importante que o próprio comportamento e tratamento da criança. Então, um dos itens principais para se cuidar e tratar uma criança com TDAH é a educação, conhecimento para os pais. Não que os pais estão errados, os pais querem o melhor para os filhos, porém, o ambiente, a maneira dele lidar com a criança, que quando ela toma o lanchezinho dela, esquece de levar o copinho até a pia, gera um estresse muito grande nessa criança. No começo, é o estresse da cobrança, da agressão verbal. Com o tempo, começa a gerar um estresse de autocobrança. A criança começa a sentir culpa pelos pais terem ficado nervosos porque ela esqueceu isso ou aquilo, porque ela não se comportou como deveria para os seus pais. Eu vou colocar um adendo nesse comentário que eu estou fazendo para vocês todos perceberem. Isso não serve só para crianças com TDAH, tá? É para todas as crianças. A compreensão, a maneira de lidar e educar a criança de uma forma mais clara e harmônica é um fator primordial que muda muito a qualidade mental e emocional dessa criança conforme vai alcançando a adolescência. O ambiente dessa criança pode dizer que ela vai declinar ou vai sublimar certos desafios. No caso, como a criança já apresenta o TDAH, se tiver um ambiente adequado na família, essa criança vai conseguir superar com muito mais facilidade. Mas tudo depende, tudo tem um meio termo, como, por exemplo, o fato de um caso que eu já vi em que a criança teve uma crise, uma birra sobre um item que ela não queria, não estava aguentando a frustração. A mãe se trancou no banheiro e começou a chorar. Ela não soube lidar com a frustração da criança, ela não soube colocar os limites, acolher a criança na frustração, porém manter o limite da educação, do desafio de aprender a esperar. Como assim, Paulo? Me explique melhor sobre isso. É o seguinte, vamos colocar um exemplo prático. A criança que é neuroatípica, que apresenta aí o TDAH. Nessa criança, a ansiedade, a espera é uma dificuldade muito grande. E vamos fazer de conta que ela quer comer um docinho, um doce. Está na hora do almoço. Aí você fala para a criança, olha, vamos comer o doce depois do almoço, porque senão você não almoça direito. Aí a criança entra num certo surto e quer aquele doce naquela hora. Se você, toda vez que a criança entrar num surto, querendo aquilo naquele momento, e você cede para não ouvir a birra dela, essa criança vai ser condicionada de que quanto mais alta ela se manifestar, quanto mais intenso for a manifestação dessa criança, sempre ela vai querer ter o que quer. Como esperar dói, então a manifestação para evitar a dor vai ser um condicionamento automático dessa criança. Não que ela está planejando com os demônios dela, eu vou fazer isso até a minha mãe dar o que eu quero. Não, é porque dói realmente. Então, numa manifestação de ansiedade, de não conseguir esperar, o procedimento é acolher essa criança, entender, eu sei que você quer o doce agora, sinto muito, mas vamos esperar. A criança vai insistir? Vai, mas com você acolhendo, diminui a intensidade da manifestação desse desejo da criança. E você mantém a promessa da primeira ordem dada. Porque esse momento dela esperar depois do almoço para comer o doce que ela quer é um treinamento para o sistema neurológico dessa criança aprender a esperar o momento certo para cada coisa.
Se você não a treina, ela não vai conseguir. Aí vem os casos de adolescentes, praticamente adultos, que ocorrem situações em que eles têm que esperar o amanhã para resolver algo, ela entra em surto, ela entra em desespero, ela entra em sofrimento emocional intenso. Não dorme, na hora, por exemplo, de fazer uma prova, na hora de fazer uma apresentação na escola, na hora de fazer uma entrevista de emprego, ela não consegue se equilibrar. Começa a gerar crises de pânico para a realização dessa tarefa que vai ser depois. Ela não consegue se conectar com o momento e ver, hoje eu tenho isso, eu vou fazer isso, amanhã eu vou fazer aquilo. Então são vários fatores que interferem. Então como é que é o tratamento geral, Paulo? Vamos dar uma indicação. Eu tenho uma criança TDAH na minha família. Como é que é o tratamento? O tratamento, ele é interessante ser múltiplo, ou seja, o acompanhamento do terapeuta com essa criança, sim. Arte terapia é muito indicado, ou seja, mexer com arte, fazer escultura, desenhos, essas coisas. Observar conforme a criança se manifesta e perceber o que está trazendo estresse para essa criança. Assim, o terapeuta tem que ter contato constante com a família, e informar, dar dicas de comportamentos e instruções para lidar com a criança. Ou seja, o tratamento de uma criança neurotípica nessa linha, ela precisa ter uma continuidade de ações no dia a dia, não é só no dia da sessão com o terapeuta, a não ser que você queira fazer sessões todos os dias. Mas o objetivo é que o terapeuta vai pegando pontos fortes, pontos importantes nas sessões semanais, onde vai ajudando a criança a pensar de forma mais lúdica, mas é lento, em que ela vai conseguindo raciocinar diante dos desafios que ela está passando, e os pais dão continuidade em tarefas e em atividades. Por exemplo, jogos, mas não tela. Tela antes de 12 anos de idade é veneno. Vocês querem dar veneno para seus filhos? Deem telas para elas. Tela para criança antes de 12 anos de idade é veneno. Excesso de tela, ou seja, o celular. Não é assistir um desenho na TV ou alguma coisa assim. Não em excesso também, tá? Se a criança fica 6 horas por dia vendo TV, também já é um veneno. E jogos em família, quebra-cabeça, para aprender a lidar com a perda. Eu ganhei, eu perdi. Saber fazer esses jogos para que a criança não se sinta sempre no prejuízo ou que aconteça o contrário, que os pais ficam só deixando elas ganharem para elas se sentirem sempre poderosas e não aprender a lidar com a perda também. Atividades que podem ser planejadas de premiação, de conquista, que pode ser durante a semana dessa criança. São N itens de exercícios e atividades que podem ser orientadas aos pais para que eles vão aplicando gradativamente conforme a criança se adaptar com um método ou outro, e ela vai exercitando e aumentando a plasticidade do cérebro dela para ela lidar com a espera, a frustração e também treinar a mente dela a criar mais foco. Atividades, treinamentos para criar conexão no presente, tipo meditação, é importantíssimo para a criança. Existem exercícios em que a criança vai treinando se conectar no presente, se concentrar num item. É gradativo. Se a família acolhe essa criança de forma adequada, com os recursos necessários à volta dela, essa criança não vai ser aquele indivíduo de 20 e poucos anos de idade em que se perde e não consegue completar a faculdade porque não consegue começar e terminar um TCC, que não consegue começar e terminar uma atividade, um trabalho da faculdade ou da escola para entregar para o professor. Ela vai conseguir se organizar, criar métodos de funcionar em que ela vai conseguir cumprir com todas as atividades acadêmicas necessárias e ser um bom profissional. Ela vai ter um pouco mais de dificuldade que as outras pessoas em criar um foco? Sim, é possível, mas pode ser que essa dificuldade seja mínima, mas ela vai criar uma capacidade de esforço, de organização, para se conquiste o objetivo fixado. É este o treinamento do TDAH. As crianças é mais tratamento de cognição, de exercícios em que ela vai se adaptando ao sistema nervoso dela, em que ela consiga se adequar e ter uma vida normal.
Não é porque uma criança tem TDAH que ela está condenada a sofrer vários danos durante a vida. Se você tem uma criança presente na família com essas características, comece desde já a buscar conhecimento, a buscar tratamento para que essa criança consiga passar essa fase com mais tranquilidade e consiga ter uma vida tranquila e normal. Essa informação eu queria passar para vocês hoje, mas podem deixar aí suas dúvidas mais pontuais referente a cada caso, a cada situação, que eu vou respondendo a vocês, produzindo mais vídeos referente ao assunto. Gratidão a todos, até o próximo vídeo.